boa noite. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Hoje vamos falar de um Brasil que ainda parece um pouco distante de um momento de calma, de um momento de paz. Temos vivido com tantas discussões pró e contra impeachment, pró e contra novo governo, bate-boca entre amigos, famílias, xingamentos de coxinhas, mortadelas. Eu gosto muito das redes sociais, decidi fazer uma brincadeira no Twitter. E perguntei no mês passado, se o plebiscito fosse hoje, o que você escolheria? Para minha surpresa, mais de 40% dos meus seguidores votaram pela volta da monarquia. E foi uma enquete com quase 6 mil votos. Mas se isso acontecesse, quem seria o nosso rei? E quem são nossos príncipes? A Casa Verde Claro fica depois da curva, na subida de uma rua pouco movimentada de um bairro residencial de São Paulo. Nós vamos conhecer um morador de uma família ilustre brasileira. O quadro na parede pode até dar uma ideia de quem seja, mas pouca gente sabe que no bairro do Pacaembu, bem pertinho do estádio, vivem dois príncipes, Dom Luís e Dom Bertrand, de Orleans e Bragança. Alteza, como vai? Bem, vai passando, Mariana. Muito obrigada por receber-me. Gosto de recebê-la aqui. E a gente vai fazer o que toda visita faz. Cafezinho. Tomar um cafezinho e olhar a fotografia. A casa é decorada num estilo mais tradicional, com muitas figuras religiosas e as fotos de família que estão por toda parte. Essa menina, muito bonitinha, era a princesa Isabel. Sempre viajava acompanhando seu pai pelo Brasil, para conhecer o Brasil. Numa viagem em Minas, o povo todo aclamava o imperador e manifestava muito carinho pela princesinha. E a princesinha, na sua ingenuidade, perguntou: meu pai, um dia esse povo será meu? Dom Pedro II respondeu: não, minha filha. Um dia você pertencerá a esse povo. Você nasceu para servir ao povo brasileiro. Passamos pelo estandarte do Império, bordado em Belém do Pará, nos anos 50. É o brasão da monarquia. Aqui está a coroa imperial, aqui está o brasão, que estava na bandeira imperial e que era o brasão de Dom Pedro II, apenas enriquecido com esse brasonete que era dos Orleans, do Conde d'Eu. O que é esse brasão? Aqui estão, era na monarquia, as províncias, hoje são os estados. Aqui no fundo está a cruz de Cristo, que estava nas velas das caravelas de Cabral. E essa esfera dourada era o que chama a esfera armilar, que era um instrumento de navegação daquele tempo. Foi com esse instrumento de navegação que os portugueses aqui chegaram em 1500. O quadro do tataravô fica na sala de estar. Dom Pedro I de um lado e a Imperatriz Leopoldina do outro, a primeira chefe de Estado brasileira. Quem presidiu a ata da reunião do Conselho de Estado em que se decidiu juridicamente a nossa independência, no dia 2 de setembro de 1822, foi Dona Leopoldina. Foi ela que assinou a ata da reunião em que juridicamente se decidiu a nossa independência. Nas fotos antigas, um pouco de aula de história, um pouco das lembranças de infância. Essa aqui é minha mamãe, quando era jovem. Linda. Neta do rei Luís III da Baviera. Essa é mais uma foto antiga da Princesa Isabel. Essa daqui foi tirada em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Tem várias fotos que foram tiradas no Brasil, outras foram tiradas na Europa e muitas das famílias brasileiras têm também, as mais antigas, álbuns de fotografia como esses. Aqui já algumas fotografias coloridas. Agora, uma coisa que só essa família tem é isso daqui. Fotografias que foram tiradas pelos irmãos Lumière em Paris. Nessas plaquinhas de vidro ficam os registros e para conseguir ver a foto, tem que colocar nessa maquininha. É muito legal. Uma raridade, como outras que encontramos por aqui. A belíssima bandeira do Império é toda bordada em veludo alemão.
em cada cantinho da casa uma surpresa diferente. Essa cristaleira guarda miniaturas dos porta-estandartes, cada estandarte representando um rei de Portugal. São bandeiras que atravessaram os séculos e até um cinzeiro tem as armas do Império. Mas quando a gente acha que já acabaram as surpresas, depois de mostrar a bandeira do Império, eles trazem pra gente uma caixa de veludo verde e o símbolo P, Pedro II. A gente abre e encontra a espada de Dom Pedro II. A espada do Conde d'Eu também é uma bonita peça de museu. Tudo isso foi trazido de volta ao Brasil quando, depois da Segunda Guerra Mundial, os descendentes da família imperial brasileira saíram da Europa. Foram para o Rio de Janeiro e depois para uma fazenda no interior do Paraná. Em São Paulo há muitos anos, Dom Bertrand vive nessa casa com Dom Luís, seu irmão mais velho e o herdeiro ao trono. Mas é Dom Bertrand o porta-voz do movimento da volta à monarquia. O rei deve estar disposto a sacrificar-se, a crucificar-se pelo seu povo. Ele tem que estar disposto a todo sacrifício, todo sofrimento pelo seu povo. Ele existe para servir ao seu povo. Então agora a gente vai deixar Dom Bertrand ir à missa e a gente conversa um pouco mais com ele aí no estúdio. E é assim, Dom Bertrand, a gente olha as fotos de príncipes, princesas, reis e rainhas em livros de história. O senhor olha no álbum de família. O senhor é tataraneto... Tataraneto de Dom Pedro II. Tataraneto de Dom Pedro II. Bisneto da Princesa Isabel. E bisneto da Princesa Exato. Isabel. É verdade que a Princesa Isabel era bastante amiga do Santos Dumont? Ela não só era amiga, mas ela protegia Santos Dumont. Quando Santos Dumont fazia os seus voos em Paris, ela levava um farnel para que Santos Dumont tomasse um lanche antes dos voos. Porque os campos de Bagatelle eram longe da cidade. E depois ele deu uma medalha de Nossa Senhora das Graças para que o protegesse nas suas aventuras aéreas. Uma medalha de Nossa Senhora. A gente estava falando, até um pouco antes de Dom Bertrand ir com Dom Luís à missa, que a monarquia está sempre muito ligada à religião, que não existe uma coisa sem a outra. Não. Por quê? Porque a monarquia está... Deus fez o mundo de uma forma monárquica. Deus fez o mundo... A família, por exemplo, a célula básica da sociedade é a família. Qual é a estrutura política de uma família? O pai é rei, a mãe é rainha e os filhos são os príncipes herdeiros. Numa fazenda, o fazendeiro é um pequeno rei. Numa província, normalmente, existe um líder na província que tem a sua autoridade. E, na nação, o rei é o pai dos pais. Dom Bertrand, a gente, nesse programa, usa muito as redes sociais, permite que as pessoas façam todo tipo de perguntas, a gente gosta de responder a quaisquer dúvidas. O Mauro Taliaferri, que faz essa ponte, não é, Mauro? Boa noite, Dom Bertrand. Boa noite a todos. Nós recebemos muitas perguntas que vieram, que chegaram. O pessoal usa a hashtag Mariana Godoy Entrevista para mandar as perguntas para a gente. Chegaram muitas. Tanto perguntas assim de pessoas mais curiosas a respeito do funcionamento da monarquia e algumas perguntas também no sentido de que movimentos existem hoje para restaurar a monarquia no Brasil. Então, eu gostaria até de começar por essa. Quem enviou, por exemplo, foi o Anderson Ganda. Ele pergunta o seguinte: há algum movimento organizado para propor o retorno da monarquia ao Congresso Nacional? Existe um sentimento monárquico no Brasil e há um movimento que procura coordenar essas várias iniciativas que há pelo Brasil inteiro a favor exatamente da restauração da monarquia. Em São Paulo, existe o Pró-Monarquia, que é, por assim dizer, o órgão que coordena esses vários grupos que vão surgindo pelo Brasil afora. Mas esses grupos surgem como que por si. Não há uma pessoa... Espontaneamente. Espontaneamente por quê? Porque as pessoas estão cansadas com a República.
As pessoas tiveram, em 1993, a oportunidade de escolher. E a monarquia teve pouco mais de 10% dos 13% dos votos válidos. Dos votos válidos. O senhor acha que esse número seria diferente hoje? Mesmo naquela ocasião, se tivesse havido igualdade de condições, seria diferente. Em 88, quando entrou em vigor a atual Constituição, resolveram fazer essa consulta. Mas nós não tínhamos quadros, nós não tínhamos meios, havia 99 anos de deformação da história pela República, toda a máquina governamental contra, boa parte da grande imprensa contra, a deformação de 99 anos da história, etc. Quer dizer, nós tínhamos tudo contra. O senhor fala deformação de 99 anos de história. Qual é a versão monarquista da história do momento da proclamação da República? A proclamação da República é uma minoria. No Império havia dois principais partidos, o Partido Conservador e o Partido Liberal, que se alternavam no poder conforme os resultados das eleições. Em certo momento, fundou-se o Partido Republicano, que tinha toda a liberdade. O máximo que eles conseguiram eleger foram 4 deputados. Nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, elegeram apenas 2. Quer dizer, é um partido absolutamente nanico. A República resultou de um golpe de Estado. A República foi um golpe? Foi um golpe de Estado, um golpe militar. Um golpe dos de uma que minoria do Exército. Segundo os historiadores militares, eles afirmam que apenas 1/3 dos membros do Exército queriam a República. Era a guarnição do Rio. As outras não eram favoráveis à República. De qualquer maneira, a República foi declarada em 15 de novembro e no dia 18 a família real saiu do Brasil. Exatamente. A família foi para o exílio. Logo depois da proclamação, houve quem sugerisse até que o imperador fosse executado, fosse morto. Na França foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Não, aqui não. Na França, na Rússia. Exato, na França, na Rússia, em vários países, sim. Mas no Brasil, não. Pelo lado da bondade brasileira, etc. E, sobretudo, sim, Deodoro não era republicano. Marechal Deodoro da Fonseca. Há uma carta do Marechal Deodoro no Arquivo Histórico Nacional, ao seu sobrinho, chamado Clodoaldo da Fonseca, em que ele disse textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas. No Brasil, república e desgraça completa são a mesma coisa. Por que ele proclamou a República? Por que a República foi proclamada, de acordo com os livros de história, sob o ponto de vista da monarquia? Os historiadores constatam isso, está provado. Quando Deodoro saiu ao Campo Santana, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, ele não bradou viva a República, mas sim viva o imperador. O golpe tinha em vista não a República, tinha em vista o gabinete do Visconde de Ouro Preto, com o qual havia desavença com os militares. No entardecer do dia 15, foram dizer a Deodoro que o imperador havia chamado para a presença do Conselho de Ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, a um político gaúcho, Silveira Martins. Quando lhe disseram isso, Deodoro teve um sobressalto. Este não, nunca. Por quê? Esse não. Porque ele tinha um ódio mortal contra o Silveira Martins. Porque quando ele fora comandante da praça de Porto Alegre, militar em Porto Alegre, ele havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Barão Triunfo, Adelaide. E a Adelaide teve o bom gosto de preferir o Silveira Martins. E ele ficou muito despeitado, tinha um ódio de morte contra Silveira Martins. Porque, na realidade, a República é um regime que nasceu da disputa de 2 homens e uma mulher. E deu no que deu. A República foi, então, sob um golpe de uma minoria de militares que não representava ao Exército Nacional. Tem que ter um apoio. Perdão? Tem que ter um apoio, não tem? Havia um certo clima no Rio de Janeiro, havia um grupo conspirador, e, sobretudo, eles tinham um domínio completo da guarnição do Rio. Havia uma elite também que queria a República, que preferia a República? Não, ministros não. Haviam alguns políticos, alguns líderes, como Quintino Bocaiúva, o Major Solon, Aristides Lobo e outros, eram republicanos. O próprio Rui Barbosa era republicano. Rui Barbosa, quem redigiu o decreto de proclamação da República foi o Rui Barbosa.
Aliás, depois se arrependeu amargamente. Como fazer para trazer de volta esse clima de ética e de serviço pelo povo? Porque a própria monarquia também pode ser corrompida. Houve corrupção na história do mundo. Desde que houve o pecado original de Adão e Eva, houve corrupção na humanidade. Agora, o que está provado é que as monarquias são incomparavelmente mais moralizadas do que as repúblicas. Vamos ouvir as perguntas das pessoas na rua para o senhor, Dom Bertrand. Então, eu queria começar com essa pergunta. Vamos lá. Eu gostaria de saber a opinião do Dom Bertrand a respeito do afastamento da Dilma. Se, com isso, o Temer assumindo é o caminho ideal para o país voltar ao rumo certo. O que aconteceu nesses últimos dias foi um basta da parte do povo brasileiro. O povo brasileiro está cansado de um partido que, no início, quando tomou o governo pela primeira vez há 13 anos e meio atrás, o chefe da Casa Civil disse claramente: nós temos um programa de governo para 30 anos, para fazer do Brasil um país socialista. E o que explica toda a ação desse partido nesses últimos anos foi todo um programa de destruição do que resta no Brasil de cristandade, de família, etc., para fazer do Brasil um país efetivamente socialista. O próprio Lula reconheceu isso numa entrevista que ele deu ao jornal El País de Madrid, que o objetivo dele era fazer do Brasil um país socialista. E o que resume o sentimento do povo brasileiro, que saiu às ruas desde 2013 até hoje, é que nossa bandeira é verde e amarela e jamais será vermelha. Quer dizer, foi um repúdio a um governo que queria fazer do Brasil um país vermelho. Mas esse governo, ele foi eleito. De qualquer maneira, teve uma vontade do povo expressa pelas urnas. Vários governos foram eleitos pelas urnas. Por exemplo, Hitler, na Alemanha, ele teve mais de 80% dos votos. Não é por isso que o Hitler é uma boa pessoa. Vamos ver as perguntas que a gente recebeu pelas redes sociais. Se no Brasil, Mário Jefferson Melo diz, se no Brasil não aguentam ficar com uma presidente 4 anos, imagine monarquia para toda a vida, passando de pai para filho. Será que o Brasil tem esse espírito monárquico na veia? Muito mais que espírito republicano. Ninguém vai dizer que o Pelé foi presidente de futebol, é o rei de futebol. Nas feiras livres tem o rei da panela. A Xuxa é a rainha dos baixinhos, não é a presidenta dos baixinhos. E se você fosse abrir uma loja de roupas infantis, pudesse escolher entre 2 nomes, a princesinha ou a filhinha da primeira-dama, qual que escolheria? Tá bom. É um bom argumento. Ó. O Felipe Brito já está convencido. Ele diz, Vossa Alteza enxerga com bons olhos o governo Temer. Com a pergunta? É a última pergunta de baixo. Vossa Alteza enxerga com bons olhos o governo Temer? Eu participo dos sentimentos dos brasileiros a respeito dessa mudança. Os brasileiros estão aliviados porque os vermelhos foram postilados. Estão esperançosos e um pouco perplexos. Um pouco perplexos. O que é que está lhe causando perplexidade agora? Qual vai ser o futuro? Como é que eles vão conseguir implantar uma agenda que seja o contrário da agenda vermelha, da agenda socializante? Uma agenda que procure favorecer a livre iniciativa, a propriedade privada, uma agenda que procure criar um Estado pequeno, proporcional às necessidades efetivas do país e não um paquiderme estatal como nós tivemos até agora, que custava caríssimo à nação. Algumas entre as primeiras medidas desse novo governo, a extinção de alguns ministérios e, junto com a extinção de alguns ministérios, o fim também da Controladoria Geral da União, a CGU, que era um órgão de fiscalização do governo. Sim, o que o senhor achou dessa medida? Eles vão criar um outro órgão, porque todo país tem que ter uma controladoria, com outro nome, etc. É muito cedo para poder prever e poder julgar o governo Temer com apenas alguns dias de governo. Ainda é cedo para julgar. Vamos confiar, vamos pedir a Divina Providência, pedir a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, que inspire ao governo Temer,
que faça algo que corresponda às aspirações verdadeiras do povo brasileiro. O senhor acredita que seja possível, também entre as perguntas que chegaram, muita gente perguntando se o senhor acredita mesmo que seja possível que um dia se possa restaurar a monarquia no Brasil? Porque tem uma parte de pessoas que acredita veementemente nisso, tem outra parte que leva na brincadeira, porque acha leva na brincadeira porque fizeram muita chacota a respeito do assunto e muita deformação da história. Mas, por ocasião do plebiscito, em todos os debates, quer fosse num partido político, quer fosse numa universidade, numa ação comercial ou qualquer outro lugar, quando havia o debate em pé de igualdade, e se fazia um plebiscito simulado, uma simulação de plebiscito, vencia a monarquia. Era apenas uma questão de informação. Os brasileiros estão cansados com essa república. Ninguém mais acredita, eu não encontro, eu desafio a qualquer pessoa que me indique um brasileiro que vive boca cheia, verdadeiramente convicto que a república deu certo. A república foi uma sequência de desastres. Não, mas o ser humano não deu certo, é um projeto que deu errado. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro que as repúblicas não estão dando certo. E no mundo inteiro eles têm saudade da monarquia. Por exemplo, na França. Na França tem saudade da monarquia? Na França tem dois fatos interessantíssimos nessa matéria. Em primeiro lugar, fizeram uma pesquisa e a pergunta era, para a Inglaterra, na sua opinião, qual a melhor forma de governo? 95% dos franceses responderam a monarquia. Depois, em 1989, por ocasião do segundo centenário da Revolução Francesa, o governo francês promoveu festejos e toda sorte. Foi um fiasco absoluto. Os 200 anos da queda da Bastilha foram um fiasco. A televisão francesa fez uma apresentação do julgamento, uma reprodução do julgamento de Luís XVI, o rei Luís XVI, e da rainha Maria Antonieta. E depois fez uma pesquisa exatamente igual à que foi feita, que você fez algum tempo atrás, sobre a monarquia aqui, alguns dias atrás. A grandíssima maioria dos franceses votou pela absolvição de Maria Antonieta e também do rei. Eles acharam que foi uma injustiça a morte do rei e a morte da rainha Maria Antonieta. Mauro, mais algumas perguntas? Só para esclarecer, Dom Bertrand, exatamente que sistema de governo o senhor defende? Seria uma monarquia parlamentarista? Eu defendo uma monarquia parlamentarista, como foi no tempo de Dom Pedro II, com as indispensáveis atualizações para os dias atuais. Qual seria a vantagem de uma monarquia parlamentarista para uma república parlamentarista? Eu, por exemplo, eu vivi um bom tempo em Portugal. Portugal tem presidente da República e tem primeiro-ministro. Claro. A Itália tem presidente da República e tem primeiro-ministro. A Grécia, são países que inclusive enfrentaram crises econômicas grandes agora nos últimos anos, passaram por agitações sociais fortes nos últimos anos, Portugal inclusive, e sobreviveram. Todos os governos caíram, foram substituídos, todos os parlamentos foram substituídos, mas dentro de uma ordem institucional. Que vantagem tem a monarquia parlamentarista sobre a república parlamentarista? Em primeiro lugar, é preciso distinguir questões de Estado e questões de governo. Questões de Estado são questões que interessam ao conjunto da nação, que têm ligação com os rumos gerais da nação, mas para as futuras gerações, e que não podem estar sujeitas às mudanças sucessivas dos governos. Por exemplo, a justiça, a segurança interna, a segurança externa, a diplomacia, não pode estar mudando continuamente conforme o partido de turno. São questões a longo prazo. O senhor falou de diplomacia. Recentemente, o novo chanceler, José Serra, o ministro José Serra, concedeu passaportes diplomáticos para alguns representantes das igrejas evangélicas. Sim. Como é que o senhor seria monarca hoje, no século XXI, num Brasil que está cada vez mais adotando outra religião que não a católica? Eu sou católico, graças a Deus. Eu acho que a religião católica é a única,
é a minha opinião, minha convicção absoluta, que a religião católica é verdadeira. Mas no Império não havia perseguição religiosa, nunca houve, e não há ninguém pensa em haver uma perseguição religiosa. A nossa opinião é que era preciso favorecer a religião católica, convencer as pessoas que é a melhor das religiões, aliás, como sempre foi na nossa história. Agora, perseguições religiosas não há razão nenhuma. Havia uma convivência muito grande entre as várias religiões no tempo do Império, sem nenhuma restrição. Eu não vejo por que agora mudar aquilo que deu tão certo no Império. Agora, num retorno da monarquia, o Estado continuaria sendo laico? Ou haveria novamente uma união com a Igreja Católica? O que era preciso haver uma troca de bons ofícios entre a esfera espiritual e a esfera temporal. Hoje em dia diz que o Estado é laico. Quem é que pôs o PT no poder? A Igreja teve uma participação muito grande. O Lula reconhece isso nas entrevistas do país, claro. Que foi a teologia de libertação, foi a esquerda católica, com a qual eu não estou de acordo. Quer dizer, dizer que são esferas absolutamente separadas, isso não existe. É como querer separar o corpo da alma. Mas existe uma questão cultural e social, que é o que o senhor está abordando, mas existe uma questão de Estado. Haveria, de alguma forma, uma determinação de Estado, uma nova união Igreja-Estado, ou isso se manteria separado? Nas circunstâncias atuais, não há condições para restaurar a união da Igreja e do Estado. Porque existem problemas, como católico eu devo lamentar, na Igreja, não na Igreja, porque a Igreja é perfeita, é o corpo místico de Cristo, mas entre os homens da Igreja, da esquerda católica, da teologia de libertação, Dom Helder Câmara, e toda essa agitação que houve no Brasil, das comunidades eclesiais de base, etc., com a qual nós absolutamente não estamos de acordo. E existe um sentimento católico autêntico, que, aliás, que está crescendo muito, e que é a restauração das nossas tradições católicas. O senhor é da Opus Dei? Não. E da TFP? A TFP hoje está na mão de outros. Hoje eu faço parte do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Do Plínio Correia, sim. Que foi o fundador da TFP. Foi o fundador da TFP, TFP, Tradição, Família e Propriedade. Exato. Mas hoje existe o Instituto Plínio Correia de Oliveira, que está continuando a obra da TFP. Porque o senhor é bastante conservador e a gente vê e faz todo sentido que um príncipe seja conservador, mas eu gostaria de mostrar agora as questão perguntas. de bom senso. Eu queria mostrar as perguntas que chegaram pelas redes sociais, perguntando como o senhor discursaria para a parcela mais à esquerda da população. Como o senhor falaria com os movimentos sociais, se o senhor reconhece como legítimos o MST, a UNE, e se o senhor abriria o seu discurso para as pessoas de esquerda. Eu já fiz palestras até para o PT, por causa do plebiscito. No fim, eu tinha a maioria do meu lado. Agora, eu não concordo nem com o MST, nem com o MTST e outros movimentos que são inteiramente aparelhados por um grupo ideológico que não corresponde aos sentimentos do Brasil, dos brasileiros. A prova qual é? Que o MST hoje em dia é uma minoria e nunca foi aceito pela opinião pública brasileira. O MST, se cortasse as verbas estatais, desapareceria. Esse MST, o M do Movimento dos Trabalhadores Sem Tetos, que surgiu agora como da noite para o dia, como surgiu um cogumelo. E apareceu um tal de Boulos, que ninguém conhecia, de repente agora está nos galerins da imprensa. Isso não corresponde à realidade. É uma coisa inteiramente artificial, paga com dinheiro, sabe Deus de onde, e era simplesmente preciso cortar as verbas, porque não se justifica que se financie pessoas que invadem as propriedades privadas, invadem as fazendas, invadem as casas aqui em São Paulo. O centro de São Paulo foi todo, ele está depredado. O próprio Hotel Otom, que está ao lado da prefeitura, já foi invadido várias vezes, agora está todo murado. Isso tudo é artificial. O povo brasileiro não concorda com isso. O povo brasileiro, ele é sumamente conservador. Ele é mesmo. Pelo menos os representantes do povo brasileiro no Congresso demonstraram isso, que são bastante conservadores. A gente vai, agora, depois do intervalo, mostrar como foram preservadas alguns objetos e uma parte da história do período do Império aqui no Brasil, mas depois do comercial com Dom Bertrand. Até já.
obrigada pelo carinho da sua audiência, pela sua participação. Eu estou com Sua Alteza Imperial e Real Dom Bertrand. Dom Bertrand, porque a gente está resumindo, né? Mas o seu nome completo qual é? É Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans Bragança. Porque é de Orleans Bragança e tem mais um sobrenome em alemão. Não, o nome de mamãe, tradicionalmente nós não usamos, seria Wittelsbach, que é da família Casa Real da Baviera. Da Baviera. Então, acaba tendo alguma ligação com a família real da Inglaterra também, não? Mais remota, sim. Mais remota, sim. Porque são Saxo-Coburgo e eu tenho uma tataravó que era Saxo-Coburgo também. Todas as famílias têm as árvores genealógicas e esses estudos que vão É uma das vantagens da monarquia, porque os problemas em geral se resolvem de família. Em vez de haver guerras, se faz uma reunião de família e acabam se resolvendo os problemas. Não no caso da Áustria com a França e com a Inglaterra. Não, mas é que a França aí já é república. É verdade, é verdade. Como é que o senhor assistiu? O senhor não... Olha, gente, eu visitei a casa onde vive Dom Bertrand com Dom Luís, não tem televisão na casa deles. O senhor não assiste nunca a televisão? Quer dizer, eu já vi televisão, já participei de muitos programas de televisão. Televisão é coisa de plebeus como eu e você. Mas em casa, papai nunca quis ter. Aham. E eu também não prefiro um bom livro a uma televisão. Não quero ofender nenhum telespectador, mas eu prefiro um bom livro. Então, o senhor não assistiu pela televisão ao casamento do príncipe William com a princesa Catherine? Assisti. Gostou? Achei tudo. Assisti como bilhões de pessoas no mundo assistiram. Qual é a importância de um futuro rei da Inglaterra se casar com uma pessoa do povo comum? Uma escolha dele. Mas não é importante para a manutenção da monarquia, para o futuro da monarquia? Não. Não é uma questão relevante, mas eu acho que eu preferiria que ele tivesse casado com uma princesa. Mas depois que ela casou com ele, não vira uma princesa? Na Inglaterra, sim. Ela virou duquesa. Né? Ela ganhou duquesa, um título. Ela ganhou o título de duquesa. Duquesa de Cambridge. Na França, dizem que o rei faz da camponesa princesa, rainha. Essa é uma imagem da Rainha Elizabeth. Rainha Elizabeth que teve um dos reinados mais longos na Inglaterra. E a gente está falando sobre esse tempo de reinado. E teve uma pergunta dizendo que o brasileiro não aguentou nem 4 anos com uma presidente. Como é que ele aguentaria a monarquia? Com a mesma naturalidade com a qual se aguenta durante toda a sua vida, com verdadeiro amor à própria mãe, à avó e os ancestrais. Como família. Porque, na realidade, uma nação é, antes de mais nada, uma grande família com um destino em comum a realizar. Uma nação não é uma empresa. Uma nação, sobretudo, não é uma disputa contínua de partidos políticos, onde um está se degradando com o outro e o que interessa são, sobretudo, as futuras eleições, não as futuras gerações. A grande diferença da república com a monarquia é que nas repúblicas estão continuamente pensando nas futuras eleições. Na monarquia, os reis pensam nas futuras gerações. Agora a gente tem visto tantas notícias dizendo o mercado quer isso, o mercado quer aquilo, os investidores estrangeiros querem que o Brasil isso ou aquilo. A gente remunera muito os fundos de pensão dos estrangeiros. A gente paga muito. É justo isso? Eu acho o seguinte, que o Brasil tomou uma série de empréstimos que não eram proporcionais à nossa necessidade, porque nós temos um governo hipertrofiado que custa excessivamente caro ao conjunto da nação. E o resultado é que a dívida que vai externa e interna vai aumentando dia a dia. Isso eu acho uma injustiça para o povo brasileiro. Uma injustiça para o povo brasileiro. Mas qual é a injustiça? É um governo hipertrofiado, que gasta demais, perdulário. Mas, Dom Bertrand, muita gente vai reclamar de ter que tomar conta, ter que sustentar a monarquia. As pessoas já se queixam do número de ministérios. Elas não iriam se queixar de ter que sustentar a família real também? É muito mais barato sustentar uma família real do que a República com suas sucessivas eleições. O Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, com todo o seu esplendor, custa 2/3 do Palácio do Planalto. O Palácio de Buckingham custa menos que o Palácio do Planalto? O Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, com todo o seu esplendor, custa 2/3 do Palácio Planalto.
Eu não tenho como checar isso agora, mas eu adorei Sem essa contar, informação. sem contar os custos das eleições. As eleições presidenciais custam alguns bilhões de dólares a cada 4 anos. Quem é que vai gastar $1 bilhão a cada 4 anos? Aqui tem uma pergunta do Sérgio, perguntando quantos são os membros e quanto se estimariam os gastos anuais com uma família real e como seriam suportados diante da lei de responsabilidade fiscal. Dom Pedro II teve sua dotação estabelecida pelo parlamento em 1840. Eram 800 contos de réis por ano. Em 1889, continuavam os 800 contos de réis por ano. Com isso, ele sustentava sua família, dava bolsa de estudos para estudantes pobres, um dos quais foi Deodoro da Fonseca. Ele mandava estudantes para o exterior, artistas como Pedro Américo, e nunca aumentou sua dotação. Bastou que viesse a República, que Deodoro imediatamente pediu uma dotação de 1.200 contos de réis por ano. Aumentou de 50% logo depois do 15 de novembro. O que custa caro é a República. A República é perdulária. A monarquia é sóbria, como é sóbria a economia de uma família. Rui Barbosa, autor da Declaração da República, da Proclamação da República, dizia: na monarquia o parlamento é uma escola de sadistas. Na República transformou-se numa praça de negócios. Porque eu não consigo deixar de pensar que seria um retrocesso, que seria uma volta a um passado, que seria uma coisa antiquada a gente voltar à monarquia. É a República, que foi um regime inventado por um filósofo grego chamado Platão, escreveu o seu livro A República, e imaginou uma forma de governo que não fosse familiar, baseado em questões abstratas, números, geométrica, uma coisa utópica, e que nunca deu certo. Ao passo que as monarquias resultaram da própria ordem natural das coisas. Foi uma continuação da família, em que existe um vínculo de afeto e de confiança entre o chefe de Estado e o povo. Um vínculo de proteção, um vínculo que estimula as qualidades do povo. Essa é a grande diferença. Ao passo que a República, o que vale são os interesses. E os interesses imediatos. Eu quero ficar rico amanhã. É o que nós vimos. Basta ir a Brasília para ver aqueles carrões na rua, toda aquela fartura, etc., etc., tão diferente do resto do Brasil. Muito diferente. Brasília realmente é um mundo à parte. Eles dizem que é uma ideia da fantasia. Uma outra criação dos gregos, a democracia. O senhor acha que deu certo? A democracia autêntica, sim. Mas a democracia não pode se limitar-se a pôr um papelzinho numa caixa a cada 4 anos, hoje em dia apertar um botão. A democracia é um regime no qual existe uma verdadeira representatividade, quer dizer, no qual o representante é conhecido e pode ser controlado pelos seus representados. Isso havia no tempo da monarquia, muito mais autenticamente do que na República. A prova é que no segundo reinado, Dom Pedro II, ele reinou durante 49 anos. Nesse segundo reinado, as eleições se realizaram religiosamente de acordo com os calendários eleitorais. Não há uma acusação de qualquer historiador, qualquer falcatrua da parte do imperador ou qualquer violação das regras democráticas. Uma democracia autêntica. Como funcionaria na prática uma participação da população no caso de monarquia? Havia na monarquia as eleições, com uma diferença, era o voto distrital. Então, era muito mais possível o controle da parte dos representados com relação aos seus representantes. E eu acho que deveria haver um sistema que, por exemplo, que existe em outros países, que é o recall. Se o representante não corresponde às expectativas e procura tirar vantagem, ele pode ser cassado pela população. Recall é uma possibilidade, é uma proposta bastante interessante mesmo. Certamente. Recall, daqui a pouco vai estar no Congresso uma proposta de recall. Vai, Mauro. Só esclarecendo que o Dom Bertrand ele sempre se refere a uma monarquia constitucional parlamentarista. A gente não está falando daquele tempo em que os reis tinham poder absoluto. A gente não está falando da monarquia absolutista, exatamente, tá, gente? Só que os historiadores são unânimes em dizer que qualquer presidente da República de hoje tinha incomparavelmente mais poder do que qualquer rei absolutista.
Por exemplo, no caso francês, há estudos muito interessantes que mostram a diferença entre o poder do atual presidente da República com relação a Luís XIV, o Rei Sol. O Rei Sol não cruzava um município sem autorização do burgomestre. Ele não passava diante de uma senhora sem tirar o chapéu. Fosse ela uma princesa, fosse ela uma servidora, uma empregada. Por quê? Porque havia um respeito naquele tempo. Com outra diferença. No tempo do Rei Sol, o rei absoluto, como os historiadores procuram denegrir, qualquer francês podia entrar no Palácio de Versailles em qualquer dia do ano. Não havia nenhuma limitação. A única condição, se fosse homem, tinha que ter uma espada à cinta. Então havia, perto dos portões do palácio, umas boutiques de um soldado, de uns veteranos de guerra, que alugavam suas espadas para algum camponês que fosse visitar o Palácio de Versailles. Tente entrar hoje no Palácio Presidencial com um canivetinho no bolso. Não entra, não. Por que tinha que ter uma espada na cinta? Porque é uma questão de respeito. É como se fosse um chapéu, tirar o chapéu, chapéu, que tem uma gravata. Calça comprida. Exato. Que a gente mostrou a espada de Dom Pedro II e a espada do Conde d'Eu, com cabo de madrepérola, o punhal todo trabalhado. Mas eram espadas de verdade. Elas eram usadas em cerimônias, mas eram espadas de verdade. Tem fio na lâmina, né? Ela corta. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, porque o senhor falou muito numa comparação da monarquia com uma família, e o senhor é católico. Eu queria saber exatamente o que o senhor acha sobre a aproximação que o Papa Francisco tem feito da Igreja Católica com as pessoas divorciadas e com os homossexuais. Eu, como católico, fico perplexo, porque a orientação da doutrina católica, o catecismo da doutrina católica, é muito clara nessas questões. Muito claro nas questões da indissolubilidade do casamento. Exatamente, da preservação da família como Deus a fundou. Está no primeiro livro da Sagrada Escritura, no Gênesis. Deus fez homem e mulher, e disse, e crescei e multiplicai-vos e enchei a terra toda. Mas agora que a terra já está tão cheia de gente, tudo bem que não seja mais para procriar e viva o amor, não? O mundo, a população do mundo não é nada com relação ao potencial da terra. O Brasil sozinho alimentaria várias vezes, tem um potencial para alimentar o planeta várias vezes. Eu vou voltar a um assunto mais delicado, então, já que o senhor é tão conservador e católico, eu vou voltar ao assunto mais delicado com duas perguntas das redes sociais. Da Natasha, que quer saber sua opinião sobre a descriminalização do aborto e o casamento homoafetivo, e o Adrien, que diz que é monarquista e é homossexual. Ele gostaria de saber como ficariam os direitos dos gays numa eventual restauração da monarquia. Não é uma perseguição essa matéria, mas eu, pessoalmente, sou a favor da manutenção da tradição nessa matéria. Manutenção da tradição. Da tradição. Haveria uma perseguição? Não houve perseguição, não há razão nenhuma para estabelecer perseguições a esse respeito. Apenas se cumpre a lei de Deus. Está na Sagrada Escritura. Mauro. Ou seja, a lei não poderia admitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo? A lei de Deus não admite. O senhor deve ter, então, bastante apoio entre alguns políticos mais conservadores. A maioria dos brasileiros não admite. Foi feita uma pesquisa algum tempo atrás. Se falar, você é contra o casamento entre os homossexuais, a pessoa fica meio animida. Mas fizeram uma outra pergunta mais inteligente. Você gostaria de ter um filho homossexual? 98% dos brasileiros disseram que não. Fala-se tanto em democracia, por que não se respeita a democracia nessa matéria? Porque às vezes a democracia, né, implica em também se respeitar os direitos das minorias. Ninguém está falando de perseguir as minorias. Mas por que tem essas minorias agora que tem que se impor à maioria? Não é se impor, é só ter o mesmo direito. É só ter o mesmo direito, exato. Ninguém está perseguindo as minorias, ninguém está falando em perseguição. Apenas estou dizendo que eu não vejo razão para que haja uma lei que favoreça certas minorias que é contra o que a imensa maioria do povo brasileiro quer. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Twitter.
Tem uma pergunta que é curiosa. As pessoas elas ficam muito curiosas a respeito de monarquia, porque é um tema que o brasileiro não está tão habituado a discutir no dia a dia. Por exemplo, o Ricardo Passos, ele pergunta onde seria a capital do Brasil se a monarquia fosse restabelecida. Eu não vejo nenhuma razão para essa altura dos acontecimentos mudar outra vez a capital. Sobretudo na crise econômica que nós vivemos, para que pensar em toda a despesa que seria uma mudança de capital? E aí, que palácio seria usado em Brasília? Para que construir outro? A Alvorada e o Planalto. Por que construir outro? Tá, muito bem, eu acho esses meio modernos para o seu estilo, hein, Dom Bertrand? Eu gosto mais das coisas tradicionais. Se eu fosse o arquiteto de Brasília, teria feito uma coisa diferente. Ô Mariana, e a gente tem palácios lindos no Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem palácios maravilhosos. Tem palácios do tempo da monarquia que são lindos. A gente vai ver logo depois do intervalo o Palácio de São Cristóvão, tem algumas imagens também do Palácio de Verão em Petrópolis. Depois do comercial a gente volta. É um pouco mais bonito que o Palácio Planalto ou o Palácio Alvorada. Então, um pouquinho de aula de história, um pouquinho de bate-papo, uma conversa informal com Dom Bertrand de Orleans e Bragança, Sua Alteza Imperial e Real. Depois da proclamação da República em 1889, a família imperial foi para a Europa, foi para o exílio. O senhor nasceu, por exemplo, onde? Eu nasci no sul da França, em consequência do exílio. 12 irmãos no total. Aqui no Brasil viveram numa fazenda no interior do Paraná. No norte do Paraná. No norte do Paraná? No norte do Paraná. Como foi essa infância? Eu acho que para nós foi uma bênção viver numa fazenda. Que quando o papai chegou do exílio, praticamente não tinha nada. Um português rico do Rio de Janeiro deu uma casa no centro, ele vendeu e comprou uma fazenda no norte do Paraná, 63 alqueires, no qual nós fomos educados. E para nós foi sumamente benéfico, porque a vida de fazenda, o contato com os empregados, com os colonos e aquele ambiente familiar, com o conjunto da fazenda, foi muito... é a escola da vida. E ao voltar para o Brasil, o senhor foi levado, visitou, foi conhecer os antigos palácios que viraram museu? Fomos conhecer o Palácio Petrópolis, no Rio de Janeiro, o Museu Nacional, o Paço São Cristóvão, o Paço da Cidade, que depois foi o Correio, hoje em dia voltou a chamar Paço da Cidade, etc. Então a gente vai mostrar agora. Nós temos todas as relíquias do antigo Império. Então a gente vai mostrar agora um pouquinho do que sobrou da monarquia no Brasil. Para quem não conhece, vamos começar com o Palácio de São Cristóvão, no Rio de Janeiro. Dá para acreditar que foi aqui que viveu a família real assim que desembarcou no Rio de Janeiro em 1808? Essa foi a casa deles até a proclamação da República em 1889. Neste palácio, que hoje é o Museu Nacional, viveram de Dom João VI a Dom Pedro II. São 3 andares, cada um com 4.000 metros quadrados. Cabia aqui a família toda, mais os agregados e os escravos. Esse aqui era o Jardim das Princesas. Sabe quem gostava de descansar aqui? Ninguém menos do que a Princesa Isabel, aquela que aboliu a escravatura. Além dela, as crianças também passavam muito tempo aqui. Sabe qual era o passatempo delas? Colar conchinhas e pedacinhos de azulejo para decorar superfícies. Olha só o que elas fizeram com o que costumava ser um chafariz. O palácio conserva até hoje muitas peças originais, como a decoração das salas. Essa aqui é a Sala do Trono, que foi construída por Dom Pedro II. Aqui acontecia um ritual que veio de Portugal, a cerimônia do beijamão. As pessoas da comunidade vinham aqui uma vez por semana para beijar as mãos do imperador e da imperatriz. Passado e presente se misturam aqui dentro. A antiga Casa da Realeza hoje funciona como museu. A instituição científica mais antiga do país é também o maior museu de história natural e antropológica da América Latina.
A primeira vez que eu tô aqui, eu tô super encantada. Eu nem imaginava que tinha tanta riqueza, um acervo tão grande e uma variedade de coisas para ver, né? Passear por aqui é dar vida e cores às aulas de história e até de biologia. Foi muito enriquecedor daqui. Gostei de tudo, achei maravilhoso. Quem começou a coleção foi Dom João VI, que fundou o museu e doou as primeiras peças que representam a Batalha de Constantino. Objetos que, de tão preciosos, estão num cofre. Depois veio Dom Pedro I, que trouxe as múmias da coleção egípcia. Mas a maior contribuição para o acervo veio de Dom Pedro II. Ele gostava muito de estudar, se interessava pelas ciências em geral. Foi ele quem trouxe a fotografia para o Brasil e dizem até que a primeira ligação telefônica do país foi feita por ele daqui para a Fazenda Santa Cruz, que fica no subúrbio do Rio. O imperador Dom Pedro II adquiriu peças de várias culturas e civilizações, indígenas, africanas, do Pacífico, greco-romanas, brasileiras e até objetos das escavações das cidades de Herculano e Pompeia, na Itália, que desapareceram depois da erupção do vulcão Vesúvio. O Museu Nacional tinha tanto prestígio que atraiu personalidades como o cientista Albert Einstein, que há 90 anos esteve aqui. Mas apesar de toda a importância, os dias de glória do museu ficaram para trás. A mais antiga instituição científica do país, que é ligada à Universidade Federal do Rio de Janeiro, funciona em condições precárias. O palácio tem infiltrações na parede, fios estão à mostra e o jardim onde a princesa Isabel passeava precisa de manutenção. Em 2015, o museu, que recebia cerca de 280 mil visitantes por ano, fechou as portas por 11 dias, porque não tinha dinheiro para pagar os funcionários da limpeza. O número de visitantes tem caído muito por conta da localização dentro da Quinta da Boa Vista. O parque, que é do município, sofre com a falta de investimento e de segurança. A polícia faz rondas, mas quem cuida da segurança é a Guarda Municipal. Se não tem um museu, se não tem a preservação da história, assim, a gente não sabe nem quem somos, né? Quem fomos. No Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, o abandono do presente contrasta com a imponência do passado. Qual foi a sua impressão quando o senhor conheceu e hoje, quando o senhor vê o estado do que sobrou de patrimônio? Eu acho que é lamentável o estado em que deixaram o nosso patrimônio. Gasta-se bilhões em coisas inúteis e não se conservam os patrimônios históricos. E a história é absolutamente fundamental para um povo. Quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Agora, além desse Palácio São Cristóvão no Rio de Janeiro, tem também em Petrópolis um outro palácio que virou museu, esse, que é a Casa de Verão. Está muito bem conservado. Muito bem conservado. Olha, essas são algumas fotos, a gente tem algumas fotos. Inclusive, para entrar, o visitante coloca uma proteção nos pés, para que a sola do sapato não arranhe o chão. A família, quando saiu do Brasil, 3 dias depois da proclamação da República, não pôde levar muita coisa. Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. O Dom Pedro II saiu literalmente com a roupa do corpo. Alguns dias depois, chegaram a Portugal, faleceu a imperatriz Dona Teresa Cristina, e não tinha sequer dinheiro para pagar as exéquias da esposa. Não tinha dinheiro para fazer o funeral. Ele foi 49 anos chefe de Estado de direito e de fato. Saiu com a roupa do corpo, um pouco diferente do que nós assistimos hoje em dia. Deixa eu retomar um tema que a gente ficou de explicar um pouquinho melhor. Sim. Lá no começo e que eu vou pedir como funciona a monarquia parlamentarista. Dom Bertrand, qual que seria a vantagem da monarquia parlamentarista sobre uma república parlamentarista? A condição essencial para que haja um parlamentarismo é que haja um chefe de Estado suprapartidário. O que tem acontecido com frequência nas repúblicas é que há o presidente da república de um partido e o primeiro-ministro de um partido contrário. E o que se assiste aí? Uma verdadeira batalha entre o primeiro-ministro e o presidente da República. Um quer derrubar o outro, para que o seu partido vença as próximas eleições. Quem é que sofre? Qual é o campo de batalha sobre o qual se dá essa disputa? É o povo. Quem sofre é o povo. No caso de uma monarquia, ficaria tudo decidido. Não é monarquia. Veja o que aconteceu na Espanha agora. Na Espanha, houve eleições alguns meses atrás. O rei dissolveu o parlamento agora, houve recentemente. Eleições, nenhum partido conseguiu formar governo. O rei dissolve o parlamento e consulta o povo. Faz novas eleições. Assim foi durante o Império todo.
em que Dom Pedro II manteve um equilíbrio perfeito entre os dois partidos, respeitando os resultados das eleições. Mas isso aconteceu também recentemente em Portugal, na Grécia, que sim, mas em Portugal aconteceu, mas em Portugal recentemente havia o presidente da República de um partido e o primeiro-ministro um partido contrário. Exato. E uma disputa contínua entre os dois. Bom, isso paralisa o Estado. A Espanha, por exemplo, se não fosse o rei dissolver o parlamento, estaria fadada a um impasse político. Como a gente já teve esse plebiscito em 93, qual é, na prática, a maneira como os monarquistas pretendem conseguir trazer de volta esse sistema ao país? Fazer um novo plebiscito, apresentar um projeto de lei, convencer deputados e senadores a... Qual é o passo prático? Constitucionalmente, se nós conseguirmos um abaixo-assinado com 1% do eleitorado, se pode pedir um outro plebiscito. O que nós estamos fazendo no momento é o que nós não tivemos tempo de fazer antes, que é formar quadros, formar uma elite monárquica, formar futuros dirigentes, pessoas conscientes da importância da monarquia, que procuram atuar sobre o conjunto da opinião pública para mostrar aos brasileiros a superioridade da República, da monarquia. Esses quadros são técnicos? Como? São técnicos, são de pessoas? Não, são pessoas que estudam e conhecem as questões políticas, conhecem a realidade brasileira e conhecem a razão de ser da superioridade da monarquia. Se elas fossem técnicas, eu ia pedir para o senhor oferecer uma partezinha para o Temer escolher. Precisa ver se o rei vai ter apoio do PMDB, porque aqui no Brasil ninguém governa sem apoio do PMDB. Como é que o senhor vai reinar sem o apoio do PMDB? Mas não há... Quer dizer, eu acho que no Brasil, no momento, há um número excessivo de partidos que não corresponde ao que os brasileiros gostariam. Os brasileiros gostariam de ter partidos que tivessem um programa claro, que tivessem uma posição no qual ele sinta que os problemas da nação podem ser resolvidos. Por que os monarquistas, então, não fundam o Partido Monárquico e disputam eleições e seriam, se tem essa preferência, colocados por eleições naquele lugar? A monarquia tem que ser necessariamente suprapartidária. Não pode ter um partido. Era preciso que a monarquia viesse ao encontro das aspirações do conjunto da nação. E foi o que nós vimos por ocasião do plebiscito. Em toda a parte em que nós apresentamos a proposta monárquica, a maioria concordava. Em várias classes sociais. Eu me recordo um debate muito interessante no Rio Grande do Norte, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu estava de um lado, do outro lado estava um deputado que era muito de esquerda. Em certo momento, o deputado começou a dizer, não, monarquia é uma questão de elite, o povo não concorda. Do fundo da sala, levanta-se uma senhora, pobre, com todo o jeito favelada. Deputado, eu quero dizer o que eu penso. Eles vão agora vencer a partida. O príncipe está arrasado. Ela fez uma proclamação de fé monárquica extraordinária. Existe uma corrente jurídica que diz que a forma de governo atualmente é cláusula pétrea da Constituição. Não poderia ser mudada, só se mudar a Constituição inteira. Teria que colocar uma nova Constituição. Era. É isso que eu queria esclarecer. Não é mais. Ah, não é mais? Não. Em todas as constituições republicanas introduziram essa chamada cláusula pétrea. Por ocasião da última Constituinte, meu irmão, Dom Luiz, mandou uma carta a todos os constituintes, mostrando a incoerência que havia no momento de abertura política, que dava liberdade para todos, para os comunistas, para os socialistas, para todos os partidos, e mantinha os monarquistas fora da lei. Quando essa cláusula constitucional foi votada, ela foi derrogada, foi repudiada pela imensa maioria dos constituintes. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula ditatorial contra a monarquia o PT e o PCdoB. Todos os outros partidos votaram contra. Eu sei que o senhor trabalha viajando pelo Brasil, fazendo... E o que eu fico impressionado é que a aceitação da ideia monárquica é cada vez maior. Muitas pessoas pensavam que com o plebiscito aquilo seria radical sobre o ideal monárquico no Brasil. E não foi. Foi exatamente o contrário. O que me impressionou nas redes sociais foi a quantidade de jovens a favor da monarquia. Sobre tudo isso. E outro aspecto interessante.
em todas essas manifestações que houve recentemente no Brasil, de norte a sul do Brasil, vieram pessoas com a bandeira da monarquia, mas de norte a sul do Brasil. Essas fotos são na Avenida Paulista. Foram aceitas com a maior naturalidade e vistas até com muita simpatia. Se aparecesse uma bandeira vermelha do PT, seria enxotado. Até na frente do Congresso Nacional, numa das manifestações, foi hasteada a bandeira da monarquia. E a polícia só percebeu algumas horas depois e ficou 4 horas tremulando na frente do Congresso Nacional. As questões são muito simples de resolver. Do ponto de vista socioeconômico, respeite 3 princípios que a nação enfloresce. Quais são? Livre iniciativa, porque onde não há livre iniciativa se inibe a capacidade criativa de um povo. Propriedade privada, a garantia da propriedade privada, porque a propriedade é a garantia de liberdade. Qual a definição de propriedade? Essa definição é dada pelo Papa Leão XIII. Trabalho acumulado. Eu trabalho dia a dia para o meu sustento. Eu trabalho algo a mais do que necessário para o meu sustento. Dia após dia, eu acumulo isso. Isso é meu. Se eu não for dono do fruto do meu trabalho, eu sou um escravo do Estado. A propriedade privada é a garantia da liberdade. Aliás, tem 2 mandamentos da lei de Deus que garantem a propriedade privada. Não furtar e não cobiçar as coisas alheias. E o terceiro princípio é um princípio de subsidiariedade, que é um princípio que estabelece o Estado mínimo. Quer dizer, o Estado só deve fazer o que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si. E o que só o Estado é capaz de fazer? Justiça, segurança externa, segurança interna, a diplomacia. O resto, deixa a livre iniciativa fazer. Educação também? Educação, o Estado deve garantir a todos a necessária educação. Saúde. Mas também deixa a livre iniciativa. Saúde é a mesma coisa. A saúde é a mesma coisa. Eu lhe dou um dado. Os custos da saúde pública, em comparação com os custos da saúde privada. Um leito no hospital do Estado é muito mais caro, custa muito mais que um leito no hospital privado. E eu garanto que os dois, a Mariana e você, têm um plano de saúde privado. E se tiverem doenças, não vão para o SUS. Não, mas eu gostaria que o SUS funcionasse para quem precisa, para quem não tem essa isso possibilidade. Eu concordo inteiramente. Eu gostaria que ele funcionasse 100%. melhor. Mas havia no Brasil uma instituição benemérita, Santas Casas. As Santas Casas foram fundadas por uma rainha de Portugal, por Dona Leonor. 70% da assistência da saúde pública eram as Santas Casas, não custava nada. Compare o que eram as Santas Casas, quem conheceu o interior do Brasil, quem conheceu aqueles tempos, como eram recebidos, os doentes, os pobres eram recebidos com amor. Com amor. Porque eles viam naquele enfermo um irmão em Nosso Senhor Jesus Cristo, era um filho de Deus como eles. E eram tratados como irmãos. Um pouquinho de Estado e religião, com uma discussão sobre monarquia. Mas se completa. Aqui com Dom Bertrand, de Orleans e Bragança. Muito obrigada, Dom Bertrand. Não é sempre que a gente tem uma alteza imperial e real no nosso estúdio. Muito obrigada pelo privilégio de ouvi-lo e de conhecer o seu ponto de vista. Eu soube que o senhor gosta muito da Santa Joana d'Arc. Que ela foi uma grande heroína. Então, esse é o presente da nossa... Nunca se valorizou tanto as mulheres quanto a Igreja valorizou. E quanto as monarquias valorizaram. As monarquias valorizaram as mulheres. Muito mais que as repúblicas. Muito bom. Com isso eu sou obrigado a concordar, tá, gente? Muito mais do que as repúblicas, a monarquia valoriza as mulheres. Essa é uma imagem da Santa Joana d'Arc, que ajudou a libertar a França, mas depois foi traída e entregue aos ingleses, né? Ingleses, exatamente. Queimada na fogueira como uma bruxa. Eu faço uma pergunta apenas para completar a questão das mulheres. Sim. A maioria dos brasileiros conhece o nome das suas imperatrizes, que eram casadas com Dona Leopoldina com Dom Pedro I, Dona Teresa Cristina, casada com Dom Pedro II, e a Princesa Isabel. Eu lhe pergunto, algum brasileiro conhece o nome da esposa do presidente da República? Da Dona Marcela? Bela, agora a Dona Marcela, porque está saindo na televisão. Mas alguém se lembra? Dona Ruth Cardoso. Dona Marisa Letícia. Dona Marisa Letícia. Sim, mas são poucos. Mas vai um pouco mais atrás. Quem foi a mulher vencedora de... Tinha uma linda, Teresa Goulart. Linda. Mas ficou tão pouco tempo, né? Ainda bem, né? Ainda bem. Dom Bertrand de Orleans e Bragança. Bastante coerente com seus ideais monárquicos.
Muito obrigada, Dom Bertrand. Muito obrigada. Essa aqui é para sua pôr na sua mesa. Eu fico muito contente, porque eu sou sempre não só admirador, mas devoto